O que é um jovem protagonista? Basicamente, um jovem protagonista é aquele que participa ativamente em sua comunidade, agindo como protagonista nela, assim, como a própria palavra já diz, visando também contribuir para ela de alguma forma, seja plantando uma árvore ou reformando uma escola, por exemplo. E, durante toda a história, existiram milhares de jovens protagonistas. Muitos deles, aliás, foram de suma importância para a nossa sociedade. O próprio sistema de Braille, aquela linguagem para cego das bolinhas, foi feita por um jovem protagonista, mais especificamente o Louis Braille. Só que, de todos os jovens protagonistas que eu vi, que eu li sobre, teve uma que me chamou mais a atenção, que é conhecida também como Brittany Wanger. Essa jovem protagonista tinha feito algo que eu achei assim incrível para uma jovem dentro da área da medicina e da tecnologia, que eu já vou mostrar o que é. Só que antes da gente saber o que ela fez, eu acho que seria interessante conhecer um pouquinho melhor quem é Brittany Wanger. Brittany Wanger é uma norte-americana que nasceu em Oregon, um estado do ZEUA, ou Estados Unidos da América. Ela é uma garota comum, que tem um pai e uma mãe, os quais sempre tentaram dar uma vida confortável para ela. Na escola, Brittany sempre tirava notas excepcionalmente altas, o que surpreendia os professores. E assim era a vida dela, basicamente. Ela não tinha nenhum hobby meio que diferente assim das outras pessoas. Até que, antes de ela se formar no ensino fundamental, quando estava fazendo uma pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, ela foi introduzida ao conceito da inteligência artificial e se apaixonou por ela. Ficou horas na frente do computador e de livro lendo sobre a codificação, estudando a inteligência artificial e tentando criar a sua própria. E depois de 3 anos, ela conseguiu ensinar o próprio computador a jogar futebol. Não muito tempo depois, Brittany recebeu a notícia de que a sua prima foi diagnosticada com câncer de mama. Na época não era possível de saber se uma pessoa tinha esse câncer até que ele fizesse um baita estrago no corpo da pessoa. E quando estava escutando sua prima falar sobre como era difícil o processo de examinação, Brittany teve uma ideia. E se fosse possível ensinar um computador a reconhecer o câncer de mama nas pessoas? Então, Brittany começou a pesquisar sobre métodos de reconhecimento de câncer que um computador pudesse aprender. Depois de alguma pesquisa, encontrou um método de punção aspirativa por agulha fina, é um nome bem complicado, que consiste em retirar uma célula da mama para examiná-la e, a partir disso, saber se a pessoa tem câncer ou não tem. Porém, por ser um método muito inconclusivo devido à dificuldade dos patologistas de identificarem os padrões genéticos do câncer nas células, muitos hospitais deixaram de utilizá-lo. Mesmo assim, Brittany continuou usando, até porque era um dos métodos menos invasivos, mais rápidos e mais baratos que se havia, além de ser o que o computador mais teria facilidade em aprender. E, depois de meses programando, ela finalmente terminou a sua criação, o Cloud for Cancer. Não demorou muito, Brittany ficou mundialmente conhecida. No mesmo ano, que era 2012, ela entrou na Feira de Ciências da Google e ganhou o primeiro prêmio. Depois disso, foi convidada a mostrar sua invenção na Feira de Ciências da Casa Branca, na qual conversou com o próprio presidente do país, que na época era Barack Obama. Porém, esse ainda não é o fim. Segura mais um pouquinho aí. Depois de um ano, Brittany terminou de desenvolver uma melhoria significativa.
Agora o Cloud for Cancer também lê sinais de leucemia, um dos cânceres mais graves que existem. Também, com o tempo, alguns hospitais chamaram Brittany para fazer um teste beta do seu programa. E já hoje em dia, muitos hospitais o usam, e ele com certeza já ajuda muita gente. E bem, é basicamente isso. Sinceramente, do meu ponto de vista, parecia impossível que uma adolescente de 15 anos conseguisse criar uma coisa dessas. Mas é como dizem aqueles ditados de filmes clichês que passam na TV na sessão da tarde. Tudo parece impossível, até que alguém o tenha feito. E muito obrigado por assistir. Sério, obrigado mesmo. Demorou muito tempo pra fazer isso. Eu acho que eu tô uns 4 dias pausando só pra comer e dormir. E tchau.